eu conheço um testemunho de um irmão que ele, com 14 anos, ele perdeu a mãe, já tinha perdido o pai há muito tempo, né? E ele é o irmão Tiago, pastor Tiago. Ele deu esse testemunho para mim um dia e ele disse que todo mundo já conhece o testemunho dele, nas igrejas que ele se congrega, né? E ele falou esse testemunho para mim, eu senti de contar para vocês. Foi assim, ele é da Assembleia de Deus, ele contou esse testemunho e eu nunca esqueci. Ele, quando ele tinha 14 anos, ele soube que a mãe dele estava com câncer, sabe? Estava com câncer no intestino e aí ela, com 14 anos, ele perdeu a mãe dele. Aí tinha as irmãs dele já era mais velha, ele tinha 14 anos e as irmãs dele já era mais adulta. Tinha uma de 25 anos e a outra tinha uma de 30. Hoje ela deve estar com 70, né? Ele já está com 50 e pouco. Então, ele viu a mãe dele morrer e tudo. Ele já não conheceu o pai, parece que o pai perdeu com 2 anos. E eles moravam no interior. E lá no interior, ele foi para um lugar, para um canto, e começou com umas amizades e começou a beber. Dali, quando ele começou a beber, ele começou também a usar as coisas, usar droga e tudo. E aí ele morava com a irmã mais velha. Tinha uma de 25 anos e tinha uma de 30. E ele tinha 14 anos. E tinha outro que eu não estou lembrada da idade. Então, uma vez, ele entrou na casa da irmã e tirou as coisas da irmã e vendeu para usar as drogas. E a irmã pegou, vendo aquilo, pegou um caminhão e colocou o resto das coisas que ela tinha e foi para outro canto. Se mudou, ela e os outros irmãos. E ele ficou lá, deixou ele lá, largou ele lá. E aí esse menino, ele pegou, o irmão Tiago, ele pegou e começou a andar nas ruas, ficar lá, né, morador de rua, ficou devendo também as pessoas, os caras, né, e tudo, que vendia as coisas para ele. E aí teve um dia que ele, com 14 anos, 15 anos, ele chegou, foi entrando numas ruas, e aquela rua ali que ele foi andando, tinha um culto campal. Naquele culto campal, aí ele ia andando, não sabia para onde, direção. Aí foi Deus, o Espírito Santo guiando ele. E aí ele foi andando, chegou lá, ele todo sujo, mas assim, tô todo sujo, vamos ficar aqui mesmo. Ficou. Aí ele, antes de o pastor perguntar se queria aceitar Jesus e tudo, ele mesmo fez assim, se entregou. E ali ele se entregou a Jesus, e quando terminou o culto, foi todo mundo se embora. E ali ele falou tudo pro pastor, que era isso, que era aquilo, né, que era usuário. Aí o pastor disse que as irmãs tinham ido embora. Aí o pastor fez algo para ele. Deu um jantar. Vou lhe dar uma janta. Mas olha, irmão Tiago, a única coisa que eu posso fazer é isso, dar uma janta, viu? Porque o pastor ficou, né, como é que ele vai fazer e tudo, né, para esse rapaz, né, mal conheceu e também a gente não pode, né, e tudo, ele percebeu que tudo que ele podia fazer era dar uma janta. Deu uma janta a ele disse, tá bom, pastor, obrigada, e foi, e se vestiu lá uma roupinha boa, ele tava todo desarrumado, e aí ele foi, se eu vou sair. Aí saiu, foi andando, foi para um canto, começou a procurar um canto para dormir. Viu uma sucata, e dali da sucata, ele se socou naquela sucata, e dali da sucata, ele se escondeu. Aí chegou a polícia meia-noite, ligaram para a polícia, e a polícia pegou ele e disse, olha, você não pode se encontrar nesse lixo, porque o lixo vale mais do que tu. Ele viu que ali o lixo valia mais do que ele. Ele pegou aquilo, o lixo vale mais do que eu. E ali o policial disse que o lixo valia mais que ele. Você não vale nada, o lixo vale mais que você, sai daqui. E ele foi. E dali ele foi andando, chorando, começou a pegar carona, foi pegando carona. E dali ele foi, se encontrou, quando der fé, ele chegou na casa da família da irmã. E ali a irmã ajeitou ele, cuidou dele, né? A irmã dele levou ele para uma casa de uma recuperação, e dali ele foi para a casa de recuperação, crente, e ali ele passou 2 anos, e dali depois de 2 anos, ele conheceu uma moça,
né? Casou com ela, com essa moça, e hoje eles dois são servos de Deus, pregador da palavra, missionário, pastor Tiago e a sua esposa Irene. E é essa a história que eu tô contando para vocês. Amém?